O Brasil no cenário cubano, isso daí é muito importante, né? O Brasil tem é reconhecido pela importância da sua importância econômica, é reconhecidamente visto como um grande desenvolvedor de soluções, é um parceiro comercial natural, ou seja, é impossível você falar de América Latina sem você olhar o Brasil como um possível parceiro. E o que eles querem hoje é um estreitamento de relacionamento com o país. Em que situação? Na geração de soluções, ou seja, Brasil e Cuba geram soluções para gerar negócios para o mercado internacional. Não necessariamente para Cuba, não necessariamente para o Brasil, mas para o mercado internacional de uma forma global. Eu acho que aí a gente tem algumas sinergias. As empresas que estiveram participando lá nessa última missão, principalmente a INLA, ela teve uma situação muito destacada com o seu software lá de GED e fez uma série de cartas de intenções e deixou muita coisa adiantada lá em Cuba para a realização de negócios. Então, até respondendo uma pergunta anterior, existe sim possibilidade de negócios em Cuba. A nossa participação tem sido presença e ações tímidas por parte do Brasil, eles falam isso, mas esse tipo de situação é uma situação que está sendo contornada, está sendo totalmente revista. Nos últimos tempos a Atex tem tido uma presença muito importante em Cuba, tem um escritório muito grande, muito interessante em Cuba, tem promovido grandes feiras, grandes eventos. Na última feira de Havana, o stand do Brasil foi o principal stand, foi muito visitado. Na nossa feira agora de informática em Havana, a gente teve a visita da embaixada, a gente teve apoio da Atex, foi muito importante a presença brasileira. O stand do Brasil era um stand simples, porém muito visto, muito visitado. Foi um ponto de encontro. E a gente e os brasileiros nessa situação, eles tinham uma situação, acho que muito interessante nisso daí, que era a questão de ser um foco de entrada dentro da feira. Então, a gente teve visita de ministros cubanos, a gente teve visita de todas as empresas cubanas presentes lá, vieram conversar com as empresas brasileiras. Isso é legal, mostra ali a nossa relevância, mostra a nossa importância dentro desse cenário e o papel que a gente tem que desempenhar, né? A gente tem aqui a participação brasileira, que todo ano a gente tem uma participação cubana dentro da Rio Info, aqui no Rio de Janeiro, esse grande evento de tecnologia da informação que acontece em setembro. Ano passado a gente teve uma bela de uma missão cubana, esse ano eles pretendem repetir a participação deles na Rio Info. A gente já fez essa feira de Havana em fevereiro, estamos já estudando para ver se vai se repetir no ano que vem. Eu acho que essa presença, essa continuidade é muito importante. Acho que eu vou repetir já o que todo mundo que fala de internacionalização aborda isso, mas nunca é demais falar. Toda ação internacional, ela necessita de continuidade. Você foi na feira, fez uma abordagem inicial, fez um contato, quando chega de volta, tem que dar continuidade naquele contato, tem que alimentar, tem que explorar, enfim, e tem que dar continuidade em outras ações. Não pode só simplesmente, não, fui lá e não deu. Não, tem que dar continuidade. Isso daí é um processo, né, com um ciclo longo, né, e o sucesso disso daí é a perseverança empregada durante todo esse processo. Queria dar algumas dicas aqui, principalmente dos executivos, dos administradores cubanos, que é muito importante as pessoas terem a visão disso. Esses executivos cubanos, eles têm boa formação, na sua grande maioria são formados, são mestrados e doutorados, têm uma bela formação, falam inglês fluente, falam línguas fluentes, e são acostumados, né, tipo assim, às vezes pode parecer uma surpresa, mas eles são acostumados a transitar em mercados internacionais. Então, os grandes administradores das grandes empresas em Cuba e das grandes autarquias em Cuba, eles conhecem o mercado internacional. Eles visitam a Europa, visitam o Brasil, visitam o Oriente, eles conhecem. Não são pessoas que estão fechadas dentro de um ambiente que não conhecem nada ou não. Então, não adianta a gente ter uma visão muito
fechada dessas visitas, porque não funciona assim. Perdão, desses executivos, porque não funciona assim. Eles são muito preparados. Gustavo Taranto, ele também não botou o nome da empresa, as empresas têm autonomia ou o governo interfere nos negócios em geral. Olha só, bom, você dizer que o governo não interfere em Cuba seria uma mentira, porque as empresas são do governo, mas na verdade elas têm autonomia sim. O governo traça uma linha, eles têm uma estratégia e elas seguem, né, para cumprir aquela estratégia, e dentro daquela estratégia ali, dentro daquela linha, eles têm autonomia sim, de ver, de gerar negócios, de gerar parcerias, tem alguma autonomia sim. Eu estou aqui com algumas outras perguntas do Henrique, da Winmaster. Ele pergunta o seguinte: quais os investimentos para a realização de negócio em Cuba? Bom, Henrique, o que eu poderia te dizer de investimentos para negócio em Cuba bom, vamos lá. Depende muito do tipo de negócio que vai ser implantado, que vai ser adotado. Eu já falei, para você dar o passo inicial, eu acredito que seja muito importante uma ida a Cuba inicial para conhecer, para entender o cenário, para fazer os contatos iniciais de lá. A gente pode fomentar esses contatos aqui, mas é importante. Depois, se você está querendo levar um negócio para ser implantado lá, eu te diria o seguinte: eu acho que uma parceria com uma das universidades, pode ser a USE, pode ser a Universidade de Havana, pode ser, enfim, eu acho que é interessante. Você pode fazer um intercâmbio com essas universidades e levar algum técnico seu para implantar a sua plataforma lá, e esse técnico está envolvido dentro da universidade, ele usa ali as instalações, ou seja, de uma forma geral, o cara passa a estar vivendo ali naquele campus e reduzindo custos. Então, olha só, o custo de manter uma pessoa em Cuba também não é muito baixo, não. Então, dessa forma, o cara passa a viver no campus, está ali inserido e você consegue reduzir custos com isso, fazendo ali um acordo de cooperação técnica. Né? Importante também, de repente, vir um cubano para passar um tempo aqui, para aclimatizar aqui também. Acho que é legal. Mas não são investimentos de muito altos. Uma observação que eu acho que vale a pena fazer é o seguinte: tem muita gente que tem na cabeça assim, eu vou chegar lá em Cuba e vou contratar um monte de mão de obra lá, qualificada e baratinho. Olha só, não vai. Você não chega em Cuba e contrata as pessoas. Você para contratar mão de obra em Cuba, você vai contratar através de uma empresa cubana, através de uma universidade cubana. Você vai fazer um contrato com esse pessoal vai alocar mão de obra para você vai pagar esse pessoal num valor de mercado e você vai, e essas empresas vão pagar as pessoas. Então, tipo assim, não dá para chegar lá e não, eu vou montar um esquema aqui que eu vou gerar uma empresa e eu vou contratar um monte de técnico aqui. Isso não vai acontecer. Tem uma outra pergunta aqui do Léo, da Wyoming. Ele pergunta: como funciona uma estrutura de negócios em Cuba? Ou seja, como fazer funcionar uma estrutura de negócios em Cuba? Eu diria, de novo, depende um pouco do negócio, Léo. Você tem que entender como que o seu negócio vai acontecer. Você vai, a maioria das empresas que estão tendo algum sucesso lá, elas estão aclimatizando o processo todo em Cuba e partindo de Cuba para atacar os mercados ali da região. Esses mercados da região, eles são muito demandantes em Cuba. Então, na verdade, você levar um software, uma plataforma para ela ser, vamos dizer assim, cubanizada para poder ir para outros mercados, acho que é interessante e vale uma experiência. Bom, estou aqui com a Zélia Esteves. É possível fazermos algum intercâmbio acadêmico na área de tecnologia? Zélia, é totalmente possível, tá? Você não botou aqui a sua empresa, ou sua instituição, mas é totalmente possível. Isso é uma coisa que, inclusive, que eles gostam muito, da gente mandar pessoas para lá e eles mandarem pessoas para cá, para estarem fazendo um curso, trocando experiência, passando um período. Isso é legal, sim.
dá muito certo e é muito bem visto lá isso. O que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, um pouco da experiência das pessoas que estiveram agora lá, é o seguinte, quando você está conversando com um cubano, quando você está conversando com essas empresas cubanas, elas todas têm interesse de estar realizando negócios. Eles têm esses interesses, eles têm muito interesse disso. Eles precisam gerar resultados. Isso é uma cobrança hoje em Cuba, geração de resultados. E gerar resultados não pode ser no mercado interno de Cuba. Então, eles procuram soluções que eles possam agregar valor, agregar conhecimento técnico e levar para outros países, levar para outros mercados. Isso daí eu acho que é bacana, Raul. Acho que Cuba pode sim ser um trampolim, pode ser um passo para estar ali no mercado do Caribe, no mercado aqui do norte da América do Sul. Realmente importante. Estou chegando aqui ao final, não chegou mais nenhuma pergunta. Então, aqui em nome do projeto Brasil-Haiti, do PSI, coordenado pela Softex, com apoio da Apex, né, e com execução aqui dessa ação através da RioSoft, eu, Alberto Blois, agradeço a presença de todos, agradeço a participação de todos, conto com todos os participantes aqui da nossa conferência nas próximas ações de Cuba. E deixo aqui meu e-mail, né, blois@riosoft.softex.br, está na tela. Se alguém quiser fazer alguma comentário ou fazer alguma pergunta, muito obrigado. Estou finalizando aqui a nossa conferência. Espero que vocês, queria até deixar marcado aqui um contato com vocês para a nossa próxima conferência, que vai ser sobre Portugal e Espanha, no dia 24, às 10 horas da manhã, aqui nesse mesmo endereço de internet. Até lá. Muito obrigado.